nós estamos travando uma luta política, e todos aqui, em relação à qual todos têm consciência. O governo joga para dividir, para fazer com que o conflito interno crie condições favoráveis a que ele alcance os seus objetivos. Uma audiência pública como a de hoje tenta ser uma contribuição para esclarecer, para mobilizar e para unificar a luta. Esse é E nós sabemos não só das limitações, como também dos mecanismos de que dispõe o governo. Exatamente para quê? Para fragilizar a luta. Porque se uma parcela maior silencia, seguramente o campo estará aberto para que o governo realize seus objetivos. E hoje não há nenhuma dúvida, não só em relação aos fundos de pensão, que o que acontece na Petros está acontecendo em outros fundos de pensão. Há o inconformismo do modelo dominante com a existência de aposentadorias que dignifiquem o aposentado. No nosso país, o aposentado é considerado um estorvo. E aqueles que realizaram alguns direitos estão vendo a precarização desses direitos, progressivamente. Então nós vamos ter uma entidade, um fundo de pensão, sendo administrado para situações diferentes. O mesmo fundo com vários planos. E essa é a luta. Desdobramento temos que ter. Mas eu me lembro, já em outras oportunidades, que às vezes a reunião começou no gabinete. De repente, com o trabalho, porque vai ser exatamente essa pressão. Eu vejo o número, tanto a expectativa era uma expectativa tão maior que a solicitação foi para que o plenário fosse reservado, que nós teríamos outras instalações na Assembleia Legislativa. Mas por quê? A expectativa estava vinculada às últimas audiências públicas, quando da repactuação, que o plenário estava rodado. Era de se imaginar que o que foi acumulado naquela ocasião pudesse hoje se expressar. Mas deve ser motivo muito mais de preocupação em relação aos novos passos do que de desilusão. Porque não é simples, e nós já sabemos disso. A luta política contra um adversário poderoso, ela tem uma complicação muito maior. Porque esse modelo liberal, que chamam de neoliberal, mas é um modelo liberal. Esse modelo liberal, comprovadamente, não se preocupa com as pessoas, não tem preocupação com o ser humano. A preocupação é o resultado financeiro. E para que o resultado financeiro seja sempre mais vantajoso para os donos do capital, é preciso reduzir os ganhos do trabalho. E nesse caso específico, eles estão preocupados especialmente com a contrapartida. E eles têm que inviabilizar o plano. E como é que eles foram ou vão inviabilizando? Reduzindo primeiro o número de contribuintes. Eles terceirizam, jogam para a Previdência Social, são todos praticamente seletistas. Eles não são contribuintes do fundo. E aí, o número de aposentados aumenta,
reduz o número de contribuintes e, portanto, e as aplicações são feitas muitas vezes por orientação do governo, os recursos do fundo, por vezes aplicações suspeitas, porque quantas aplicações foram consideradas pouco exitosas? Nós estamos vendo o quadro aí, por exemplo, do Eike Batista, o seu grupo X, pegando recursos públicos a rodo. Eu nem sei se a Petros tem alguma aplicação no grupo X. Felizmente não tem. Felizmente. Mas nós temos aí situações as mais escabrosas. Está lá o BNDES com alguns micos. E aí não é fundo, é aplicação. Então, ele tem razão, o Pedro, do pleno, mas nós precisamos, aqui, eu sou praticamente um instrumento. Eu compreendo, sou solidário, ideologicamente sou contrário ao modelo liberal, não concordo com esse modelo, e mais, com toda a propaganda oficial, eu vejo uma tragédia social no Brasil muito grande. Considero propaganda enganosa. Os resultados não são os resultados apregoados. Aceitar a desfaçatez, por exemplo, que vem do IBGE, dizendo que quem ganha acima de R$ 1.215 é classe média. Está lá. A sociedade é de consumo, claro, que eles facilitam o consumo, mas e o essencial? E aquilo que é intimamente inerente à verdadeira qualidade de vida? Tem saneamento básico? Se alimenta adequadamente? A saúde está sendo assistida como deveria? Não. A educação? Tudo aí. Então, eles sinalizam com um celular aqui, uma linha branca ali, um automóvel ali, para depois não poder usar, porque o trânsito é caótico, as multas. Você compra o carro e depois não tem como usar. Primeiro é o estímulo para comprar, depois é a repressão para não usar. Então, o delírio do consumo, claro que seduz, e nós sabemos disso, mas qual o alcance disso para a verdadeira qualidade de vida? É claro que deve ser um êxito para quem olha, vê alguém de muita renda tendo uma TV LED de 40 polegadas e ele também tendo na sala dele uma TV LED. Mas é isso que determina a verdadeira igualdade ou a justiça social? Se no que é essencial, no que é fundamental não tem o processo de favelização. A favelização está aí. Aí tudo caindo, vai ocupando áreas de risco, áreas de risco, a cada chuva um desespero. Então, nós estamos vivendo aí uma empulhação muito grande. E é preciso identificar que o que está sendo discutido aqui tem a ver com esse modelo. É uma forma de enfrentamento. Alcança os petroleiros? Alcança. Mas, na verdade, o êxito nesse enfrentamento, o êxito dos petroleiros, significa também, influi em outras lutas de outras categorias. Pô. Então, não é uma coisa isolada de um contexto e que precisa ser. O que nós estamos discutindo aqui é um modelo de previdência social, é isso, que eles querem derrotar, porque não pode haver comparação, tem que precarizar a ponto de ficar igual à situação dos aposentados da previdência social. Eles não querem a igualdade numa situação mais justa, não. Eles querem a igualdade na injustiça. Eles não querem a igualdade na justiça, não. É por isso que os planos, há algum tempo, os fundos de pensão vêm enfrentando. Por quê? Porque quem tinha plano, quem tinha fundo de pensão, era visto como um privilegiado, e não como algo a ser alcançado pelos demais.
Eles querem nivelar por baixo, eles não querem nivelar por cima, pô. E esse modelo vem sendo vitorioso, apesar de muita resistência. Agora, eles conseguem dividir. Eles conseguem dividir, primeiro, eles seduzem também para cargos de direção militantes antigos, pô. Eles conseguem estabelecer uma confusão de tal ordem que muitos perdem a referência. Acabam confiando, seguindo um caminho que certamente não é o melhor. Então, o que nós precisamos depois, ao final, é verificar quais são os desdobramentos. Quer dizer, qual a contribuição que, a partir dessa audiência pública, aqui a Assembleia Legislativa, a Comissão do Trabalho pode dar. Em termos de interlocução, de trazer para a luta outros que estão distantes, os representantes do mesmo partido e de outros partidos, porque no Congresso Nacional é o núcleo, né? O Congresso Nacional é onde tem que ter a repercussão maior. Mas o enfrentamento ao judiciário, eu me lembro aqui na questão da Varig, ninguém imagina o enfrentamento que foi na vara de recuperação judicial, que tinha sido recém-criada. Um enfrentamento grande, até hoje permanece. Aparentemente os variguianos estão derrotados, mas se não fosse a luta, eles não teriam criado nenhuma expectativa de um resultado ainda favorável. No caso da Petros, é aquela sangria permanente, é aquela determinação no sentido de progressivamente ir eliminando direitos. E qual é o inconveniente dos mais velhos, ali? São os mais velhos que conhecem a história. São os mais velhos que conhecem uma outra Petrobras. São os mais velhos que têm a cultura de que é possível ter uma empresa exitosa respeitando o direito dos trabalhadores, principalmente na fase em que eles já deram a sua contribuição para o próprio êxito da empresa, do empreendimento. Então, nós sabemos perfeitamente o que está sendo enfrentado. Agora, é preciso perseverar. E eu, pessoalmente, entendo que o nosso encontro de hoje, embora o plenário, né, não esteja votado, mas abre espaço, que esse também não é o último encontro. Nós estamos encerrando aqui essa frente de luta. Então, vamos passar agora para o doutor Rogério. Doutor Rogério, que, sendo o assessor jurídico, em defesa, né, dos participantes da PETA, tem também aquela visão, que eu digo assim, muito mais no campo do direito, que fundamenta, que traz argumentos para a luta política.